Bíblias, por gentileza, e vamos ler com a ajuda do Pai o Evangelho de João, no capítulo 6. O capítulo 6 de João. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Nós vamos iniciar a leitura, meus amados, no verso 51. Vamos lá? Evangelho de João, verso 51 em diante. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. São estes versos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, queridos, primeiramente é uma honra estar aqui com vocês, pregando nesta Santa Ceia, com a guia do Senhor, a unção do Espírito Santo, pela comunhão que está em vós também. Louvado seja Deus, esta ajuda que vocês têm aí. Eu percebo aqui, eu tenho uma pequenina câmera olhando para mim, mas eu percebo que daí vem vindo tanta comunhão, tanta ajuda, tanta contribuição, tanto amor. Isso é maravilhoso. Isso é privilégio de poucos. Poucos podem perceber isso e compartilhar isso com tanta sinceridade. Isso é dom de Deus, viu, irmãos? Continue sendo esta igreja acolhedora, receptiva, harmoniosa, feliz. Famílias que se unem e se reúnem para verdadeiramente sentir que o nome do Senhor está sendo muito, muito glorificado entre vós. É isso que eu tenho percebido no vosso meio. Em breve o Senhor vai me dar graça de estar aí pessoalmente convosco. Amados, este capítulo aqui de João, ele é extenso, ele tem 71 versículos, é o capítulo mais extenso do livro todo, se não me engano, e começa, o assunto aqui é pão, corpo, vida, relacionamento com Deus, relacionamento com o Pai, e o Senhor Jesus começa esse diálogo, esse discurso com eles, depois da multiplicação dos pães. Porque o assunto é pão, o assunto é comer. E eles se reuniram ali, vocês lembram da multiplicação, foi uma coisa mais linda. 5 pães, 3 peixinhos, alimentaram mais de 5.000 homens, sem contar as suas famílias, que também poderiam estar presentes, pelo menos da metade dos homens que estavam ali, era muita gente. E esse discurso, irmãos, essa pregação, complicou demais a vida do Senhor. Foi muito grave o risco que o Senhor Jesus correu de falar essas palavras escandalosas. Essas palavras são escandalosas. Elas quando ouvidas só com a orelha, sabe? Ouvido com a orelha, ela é escândalo. Ela é insuportável. Essas palavras são insuportáveis. Mas pela revelação e pela guia de Deus, nós percebemos que esta foi mesmo a intenção do Senhor Jesus quando esteve falando daquela forma escandalosa com eles. Ele já não estava contente com tudo que aconteceu, porque, embora
o milagre dos pães tenha sido terno, singelo, puro, agradável, muito gostoso de ter acontecido, ele foi procurado de novo, assediado novamente pela mesma multidão, que na primeira vez que o pão foi multiplicado, o proveito espiritual daquele encontro tinha sido percebido muito maiormente, porque as pessoas não sabiam que ia ter pão, não sabiam que iam comer, encher a barriga, não sabiam que iam alimentar a carne, o corpo físico, mas mesmo assim foram, e foram para ouvi-lo, foram para estar com ele. Talvez o milagre da multiplicação dos pães seja muito maior isto do que multiplicação de pães. Porque o Senhor Jesus não perde a oportunidade de doutrinar pessoas para a sua própria salvação. Mesmo que isso custe palavras duras, de repreensão, palavras que nos envergonhem, que nos chamem a atenção, que peguem a nossa orelha e torçam muitas vezes. Mas ele fez esta obra, fez este milagre. E neste mesmo capítulo, eles procuram ele de novo, de uma forma dissimulada, assim, quando viram que o barquinho partiu de uma ponta do lago para a outra ponta, eles foram por fora, correndo para encontrar com ele de novo, e com aquele olho, assim, pidão, com aquela cara, assim, de gente que ainda estava com fome, que queria comer, e parece que perderam aquele senso espiritual que alimentou as suas almas na primeira vez, porque eles foram para ouvir a palavra, como um milagre que estivesse acontecendo com eles, porque o desejo de congregar, o desejo de ouvir a palavra é um milagre. Fale isso agora, reflita isso agora, irmão, famílias que estão reunidas aqui. Porque são tantas coisas que concorrem com a nossa agenda com Deus. São muitas coisas que concorrem com a nossa vinda para a casa do Pai. E muitas vezes o nosso corpo físico não quer ir, a nossa alma está angustiada, está em combatimento. E bem-aventurado é aquele que fala assim, eu preciso, eu tenho fome, eu tenho sede, e discerne em si sua fome espiritual, sua sede espiritual, e vai bater na porta de quem tem, e vai lá no Senhor, e vai lá reunir com seus amigos, com seus amigos, com as famílias que amam, e fica lá diante do altar clamando por uma revelação que toque no assunto, que toque em sua ferida, e fale com sua mente, com seu coração, e lhe instrua alguma coisa que ele precisa viver. Louvado seja Deus por isso. Mas tem aqueles que já estão parando no caminho, abandonando tudo, e nunca foram sinceros, e nunca souberam disso, estão frios, estão apenas misturados no meio da multidão, considerando muito mais o sentimento de emoção, o sentimento de estarem comovidos com algum movimento, e ainda não discerniram de verdade que a sua própria alma precisa de alimento, está passando fome, ele não sabe, ele não vê, parece que ele não sente aquilo. E às vezes ele está mais predisposto a observar tudo que está acontecendo ao seu redor, dentro de um templo, dentro de um tabernáculo, e depois criticar aquilo tudo. E sai dali insensível, fazendo comentários escarnecedores, raivosos, só para criticar o irmão que falou isso, o irmão que falou aquilo, a risadinha do outro, o cântico não sei o quê, o louvor não sei das quantas, e nunca está bom, nunca está bom. Pode acreditar, isso tinha na multidão. Isso tinha no meio dos discípulos, porque a multidão é uma coisa, as pessoas que estavam na multidão se misturavam entre si, com discípulos e pessoas que não sabiam nem por que estavam ali, e pode acreditar que isso ainda acontece, talvez esteja acontecendo hoje, em muitos lugares. Aí onde vocês estão, talvez esteja acontecendo isso. Pessoas misturadas ali. E ele se magoa. E a hora que ele vê a multidão procurá-lo pela segunda vez, ele fala assim, vocês não vieram aqui por causa dos sinais que eu fiz, nem das palavras que eu preguei, nem das coisas que eu vos disse, mas vocês vieram aqui por causa do pão. Vocês vieram aqui por causa que vocês comeram o pão e vocês saciaram, comeram bastante, está muito gostoso. Nenhuma padaria deste mundo vai conseguir fazer um pão daquele, nunca. Nunca mais, nenhum pescador vai pescar um peixe tão saboroso como aquele que foi multiplicado naquele dia. Então, começou aí a história. E a coisa vai agravando, e ele vai explicando para aquelas pessoas o que significa comer um pão do céu, que Moisés tinha dado para eles um pão, mas o pão que Moisés deu era o maná que Deus mandava, mas eles morreram, mas ele estava oferecendo um pão que eles não iam morrer, que eles teriam... Preste atenção nesse pão que eu estou pregando aqui, que eu estou ensinando para vocês, vai prestando atenção. E ele foi comparando aquele pão, igual ele fez com aquela mulher do tanque de Samaria, do poço de Samaria, quando ele falou, eu tenho uma água aqui, você bebe e não tem sede mais. E dessa mesma forma ele fala aqui, eu tenho um pão que você come e você vive para sempre. Eles ficaram espantados com aquilo, e no meio da multidão tem quem gosta, tem quem não gosta, tem quem aprecia, tem quem não. E com aquela multidão ele falava daquele jeito.
Notem uma coisa, só fazendo um parentezinho aqui na palavra, que é só João que observa desse jeito, esse diálogo. É só João. Mateus, Marcos e Lucas contam ele na sua intimidade, num lugar alugado, num cenáculo, conversando com os discípulos, e ali sim ele parte o pão e mostra para os discípulos e fala assim: ó, isto é o meu corpo que é partido por vós. Irmãos, vocês estão na comunhão da Santa Ceia mesmo? Vocês vieram consagrados aqui na comunhão sincera com Cristo? Ele parte o pão e mostra para os discípulos. Depois ele pega o cálice e mostra para os discípulos: esse aqui é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós. Então, quando ele fala isso em 4 paredes, só com os 12, ele abre de uma forma muito sincera e clara, e eles compreendem o que ele está falando. Mas quando ele fala a mesma coisa, como João observa aqui, para uma multidão de gente que tinha entendimento para entender, e também tinha gente que não tinha entendimento para entender nada do que ele estava falando, isso causa esse discurso arriscado e escandaloso. Só que é escandaloso de propósito, porque o Senhor, de vez em quando, ele gosta de nos pegar puxando dos nossos lábios, dos nossos corações, para que a gente fale, para que a gente ponha para fora, para que a gente externe o que verdadeiramente nós sentimos por ele e o que ele realmente significa para cada um de nós. Aleluia! Quem dizem por aí que eu sou, gente? O que estão falando por aí? Ah, uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é um dos profetas, outros falam que o senhor é João Batista. Tá bom, chega. A multidão fala muita bobagem. A multidão fala muita besteira. Eles têm que orar muito, você tem que fazer muita visita, vocês têm que pregar demais. Aleluia! Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês falam que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro dá um passo à frente, fica branco, amarelo, pálido, e olha para um, olha para o lado, olha para outro e fala: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Irmão, é apaixonante esse relacionamento. Às vezes eu fico perguntando assim para mim mesmo: mas como é que as pessoas não se apaixonaram totalmente pelo Senhor ainda? Nós estamos procurando ele 24 horas, esperando dele, ruminando essas palavras que ele disse para a gente há tantos anos atrás. Da mesma forma ele faz agora. Ele provoca a multidão. Sabe o que começa a acontecer? Eu não li para vocês, mas a palavra, na continuação dela, diz assim, ó, e muitos, então, depois que ele fala todas essas palavras, tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Esse discurso foi tão escandaloso, tão agressivo, aleluia, aos ouvidos, ou melhor, às orelhas e ao cérebro de capacidade pouca, daquelas pessoas que não eram espirituais, que estavam ali misturadas na multidão, que teve gente que olhou para a esposa e falou: mulher, vamos embora. Vamos embora com as crianças. Não deixa as crianças escutar essas palavras, não. Esse homem é doido. E começaram a levantar e sair, levantar e sair, levantar e sair, levantar e sair. E os discípulos se preocupam com aquilo, olham para o Senhor e vê pessoas indo embora. Ele falando, e pessoas indo embora. Mas ele estava tão desbocado, aleluia, tão exageradamente firme naquilo que ele dizia, mas dizia de uma forma assim, que eles percebiam que estava escandalizando. E pessoas levantavam com razão e iam embora. Ele começou a falar de comer pedaços de sua carne. Começou a falar de beber do seu sangue. Isso ficou muito feio, muito doido, muito agressivo, muito fora dos padrões da normalidade. E os discípulos se assustam com aquilo e falam: Senhor, Senhor, quem pode ouvir este discurso? Este discurso é duro demais. Ou seja, pare. Nós queremos que as pessoas continuem mantendo em si aquela imagem de ti, Senhor. Não se queima, não. Aquela imagem doce, do Jesus bonzinho, que cura o cego enxerga, o mudo fala, o surdo ouve, o leproso vai embora para casa todo feliz, pulando de alegria. Não estraga, não. Nós estamos fazendo um trabalho tão sério de divulgar a tua imagem, de te promover. Nós estamos fazendo um marketing do teu nome. E o Senhor está estragando o marketing que nós estamos fazendo. Mas só que ninguém poderia entender, na verdade, que a intenção era dele mesmo, ele fazia aquilo de propósito, que ele tinha um propósito com aquilo. Ele estava filtrando aquelas mentes, filtrava aqueles corações. Ele certamente pensou dentro de si: eu quero ver quem suporta, quem aguenta esta palavra que eu estou mandando, quem aguenta esta palavra que eu estou falando, quem discerne o que eu estou dizendo, quem é que vai gemer agora, quem é que vai olhar para mim e falar assim: glória ao teu santo nome, quem é que vai ficar mesmo? Existem momentos que nós somos peneirados, que nós somos mesmo provocados. Você aceita esta provocação nesta noite? Dá glória a Deus aí agora, igreja. Aleluia. O Senhor está nos provocando com esta palavra nesta tarde. O
O Senhor está provocando você, está provocando a mim, está provocando a nós. Mas nós, irmãos, o Senhor te pergunta por esta palavra agora, com tudo aquilo que nós já aprendemos, já foi introjetado dentro da gente, tanto amor, tanta misericórdia, tantas informações nos foram dadas do Evangelho doce de Cristo, que fala a verdade, faça aí uma dinâmica agora espiritual e pense que se você estivesse no meio daquela multidão, você teria ido embora também, ou teria dado um glória bem gostoso lá do meio do povão? Glória! Porque você teria entendido, porque você já evoluiu, porque o Senhor te encheu de muitas coisas que você ainda não percebeu que já tem, já carrega em si. Aleluia! O que você tem é uma bomba contra o inferno. Aleluia! Glória da tua boca abala as estruturas das trevas. Uma oração tua sincera na madrugada, uma lágrima que se derrama, os anjos correm para obedecer as diretrizes que o Senhor lhe manda para responder as tuas orações. Vai depressa, responde a oração da minha serva. E nesta tarde nós estamos reunidos aqui diante da mesa do Senhor. Esta mesa é dele. E nós entendemos muito bem o que ele quis dizer para nós quando ele falou do seu corpo, quando ele falou do seu sangue, quando ele falou, ele está conferindo a nossa espiritualidade. Aleluia. O Senhor te pergunta por esta palavra. Eu posso conferir tua espiritualidade, irmã? Família, eu posso conferir tua espiritualidade, ministério? Eu posso conferir qual é mesmo a tua intenção, teu propósito? Quais são as tuas intenções para pastorear essa gente minha que está aqui? Eu posso conferir tuas intenções, pessoas que estão aqui, irmandade que é reunida neste lugar. Quais são os seus propósitos? O que vocês andam buscando aqui neste lugar nesta tarde? Ou todas as noites que vocês se reúnem para congregar? Eu estou conferindo a tua espiritualidade, até que ponto eu posso chegar com as minhas provocações para puxar da tua cabeça pensamentos que estão lá dentro, conclusões, sabe? Coisas que você já sabe, mas não sabe que sabe, tem, mas não sabe que tem, sente, mas não sabe o que significa aquele sentimento. Então, nesta noite, o Senhor te fala, eu tenho um encontro com você hoje aqui. Esta minha palavra é para provocar mesmo os seus pensamentos, para fazer você pensar, raciocinar no que você fez, do que você não fez, do que houve com a tua vida, do que não houve, como foi o teu ano, como foi o teu mês, como foi a tua última Santa Ceia até chegar nessa daqui agora, é a última do ano, e você está aqui. Você veio com uma coragem danada para pôr a mão no pão, você veio com uma coragem danada para pôr a mão no cálice, aleluia. Mas antes de mais nada, o Senhor te fala, eu estou te provocando para você olhar para este pão, para você olhar para este cálice e virar os olhos para dentro de você também, e olhar para dentro de você e sentir lá dentro da tua alma, do teu ser, esta comunhão, este compartilhamento de sentimentos espirituais que ninguém poderia ter colocado, nem te convencido a chegar no ponto que chegou, se não fosse a ciência da palavra, o conhecimento da doutrina, o conhecimento da fé em Cristo Jesus, que gerou para dentro de você e germinou em sementes maravilhosas, que ninguém poderia ter feito esta obra. Você se simpatiza com o que prega, com o que preside, com o que atende, o grupo que vocês se reúnem, todos são simpáticos uns aos outros, sorriem, se hospedam, acolhem uns aos outros, se abraçam, mas ninguém poderia ter feito esta obra que foi feita, e nem gerado tudo isso que foi gerado dentro de cada um de vós, se não fosse pela sua imensa misericórdia, porque a igreja lotada de gente está cheia por aí, aleluia, mas está cheia de gente vazia, está cheia de gente hipócrita, está cheia de gente que não vale nada, está cheia de gente que Deus não ouve, que não escuta, talvez. Aleluia. Já tinha um cantor aí do samba brasileiro que falava que os bares também estavam cheios de gente vazias. Talvez possa estar acontecendo isso, mas não aqui. O Senhor te fala para esta palavra. Eu não aceito que isso esteja acontecendo aqui, te fala o Senhor. Eu não vou aceitar que isso aconteça aqui nesta tarde, porque eu vim falar com a tua alma hoje. Eu vim reconhecer o que é meu. Eu vim dar uma volta no meu jardim. Aleluia. Eu vou descer essa tribuna que agora te fala, Senhor, nesta palavra. Eu vou caminhar nos corredores aí. Eu vou passar em banco por banco. Eu vou fazer uma imposição de mão sobre a tua cabeça agora. E há de ser que se tiver linguagem, a linguagem vai manifestar. Se tiver um gemido, vai manifestar um gemido. Se tiver um arrependimento, vai manifestar um arrependimento. Se tiver um pedido de perdão, eu quero ouvir o pedido de perdão. Aleluia. O Senhor te fala por esta palavra. Eu estou ouvindo. Você fala, Senhor, me perdoa. Eu não posso chegar na mesa do jeito que eu estou até agora. Irmão, vocês acreditam que tem gente que chegou nesta igreja nesta tarde, mas ainda não sabe se vai tomar? Aleluia. Porque tem responsabilidade. Eu estou aqui, Senhor. Só se a tua palavra falar alguma coisa para mim, me dá algum sinal, Senhor, porque eu não sei se eu tomo ou se eu não tomo, de tão sério que é para mim o teu corpo, de tão sério que é para mim o sangue do teu filho amado. Aleluia. Aleluia. E o Senhor te encontra nesta tarde com todo esse respeito. O respeito dos discípulos.
O respeito dos apóstolos, maior ainda, Senhor. Quem pode aguentar esse discurso? Essa palavra é muito dura, Senhor. Essa palavra está provocando eles. Nós não vamos embora. Ele falou para eles: queres ir também? Quer ir? Ele falou assim para eles, ó. Falou assim: vai assinar na bucha. Então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aí está escrito assim, ó. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? É aí que ele provoca. É aí que a pessoa percebe que parece que tem alguma coisa errada naquilo que ele está dizendo. Parece que é muito escandaloso. Aquelas falas parece que são muito escandalosas, mas que eles suportaram aquelas falas, porque eles compreenderam aquelas falas. E aí que a provocação do Senhor Jesus germina dentro deles uma semente nova, chamada o dom de discernir. Nasceu neles um dom maravilhoso, o dom do discernimento. Eles não perceberam o quanto que eles não tinham percebido ainda, o quanto que eles já tinham evoluído para ouvir palavras duras da boca do Senhor e não ter coragem de deixá-lo. Quem levanta e vai embora é porque é raso demais. Quem levanta e vai embora não sabe nada. Quem levanta e vai embora vai ter que entrar na agenda daqueles que fazem visita, porque o Senhor Jesus não foi fazer visita para esses caras que foram embora. Mas certamente os apóstolos falaram: você viu aquela família? Vamos lá visitar eles, vamos explicar para eles, vamos justificar para eles as provocações, aquilo que eles não entenderam, que eles estão racinho, eles estão lá embaixo, eles não entendem ainda, eles não entendem, vamos amar eles. Tinha muita visita para fazer depois. Assim como tem gente para vocês visitarem aí na vossa comunidade. Gente que não entendeu, gente que não sabe por onde vai, gente que não vai nem nenhuma nem na outra. Agora também não foi mais nenhuma, agora eu não estou entendendo mais nada. Aí você vai lá visitar, vou te explicar. Sabe o que está acontecendo com a gente? Está acontecendo uma evolução. Sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos com as nossas mãos apertadas das mãos dele, ele está puxando a gente. E nós estamos aqui, e viemos puxar você também. Sabe o que está acontecendo nesta noite, nesta tarde, nesta pregação desta palavra? Esta tarde está cheia de luz, ela está iluminando a nossa mente, as nossas almas, e nós estamos percebendo que nós vamos chegar na mesa do Senhor, e o pão vai ter um sabor muito mais gostoso, e o cálice também vai ter um sabor muito mais gostoso, e dentro das nossas almas vão acontecer coisas mais gostosas, mais aprazíveis, mais sinceras, vai descortinar coisas que estão em nós, vai expurgar coisas que o Senhor não quer, ele mesmo vai fazer a obra, porque as suas provocações estão fazendo a gente raciocinar, pensar, e nós não estamos escandalizados com o que ele está nos dizendo, porque nós o amamos incondicionalmente, e quem desconfia é porque não confia direito. Quem se escandaliza, aliás, quem se escandaliza é porque não confia. Quem se escandaliza é porque não conhece. Quem se escandaliza é porque não aprendeu tudo que tinha que aprender. E nesta tarde, mesmo que hajam entre nós crianças da fé, que estão começando agora, mas o coração está bombando, saindo pela boca: Senhor, 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 fala com a minha alma, fala com a minha alma. Eu estou entendendo isso aí, Senhor, eu não vou levantar isso aí, não. Eu não vou embora daqui enquanto eu não colocar a mão nesse pão. Eu não vou embora daqui enquanto eu não tomar esse cálice. Eu não vou embora, não. Eu vou ficar aqui. Para mim, pode falar até mais, Senhor. Pode escandalizar mais ainda, porque eu não estou escandalizado, não. Para escandalizar eu, Senhor, já chega o mundo, já chega o que eu estou vivendo, já chega as calúnias, já chegam as mentiras, já chegam as coisas que partem dos lugares mais inusitados para chacoalhar minha alma de susto. A Bíblia fala que os homens veriam coisas que nos fariam desmaiar. Eu estou aqui, na tua presença. Durão, Senhor, eu vou ser um crente durão. Eu vou ser igual aos apóstolos. Fala, Senhor. Vai embora também, apóstolo? Não. Onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Esse que é o negócio. Palavras de vida eterna. Não vou embora, não te largo, não solto das tuas ordens, não solto das tuas vestes, vou ficar aqui contigo. Eu entendi. Então você, que nesta tarde está aqui sofrendo ainda, com o teu coração batendo forte, o Senhor te fala por esta palavra: de maneira nenhuma eu vou lançar você fora. Chega na mesa. Tem gente que pensou na sua transgressão. Pensou na transgressão quando você ainda estava lá longe. Quando você ainda estava na religião, no dogma. Quando você ainda estava... Você está entendendo? A gente não pode ficar falando muito aqui. Parece que está provocando os outros. Quando você estava lá ainda... Tinha um monte de dedo apontando para você, te cutucando, te condenando e falando para você: você não tem mais jeito, você não tem mais jeito, você não tem mais jeito. Mas hoje você está aqui. E se você está aqui, é porque você tem jeito sim. Eu tomo ou não tomo, Senhor? Faz de novo essa pergunta com amor. Faz de novo essa pergunta: Senhor, eu tomo ou não tomo? Eu chego ou não chego? Aleluia. O Senhor te fala por esta palavra: você acha que eu teria encontrado você e trazido você nesta tarde onde você se encontra para fazer você passar vergonha, para fazer você passar vontade, para desnudar você na frente de todo mundo, apontar você, crucificar você e enforcar você? Não.
eu te trouxe aqui nesta tarde, porque você está contado entre aqueles que eu amo, entre os meus, você é meu, da minha mão, ninguém vai te arrancar, te fala o Pai por esta palavra. Depois ele reuniu com os apóstolos, explicou para eles, olha, vou explicar para vocês, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu disse agora aqui para todo mundo aqui, são Espírito e vida, ou seja, são coisas espirituais. É normal as pessoas que estão na carne não entenderem coisas espirituais, mas vocês não, vocês entenderam, aleluia, eles ficaram preocupados, aí esse povo está indo embora, deixa aí, a fome da alma não dá uma vez só, a fome da alma dá muitas vezes. Eles vão sentir fome de novo, vão tentar compreender. Mas explica para mim, eu vi que eu fui embora, eu fiz conclusões precipitadas do mestre de vocês, abandonei vocês, eu dei as costas para as palavras dele, mas hoje eu sinto de novo aquele vazio. Explica para mim, porque vocês não foram embora, vocês ficaram. Vocês estão doidos igual eles? Ou tem alguma coisa que eu não sei? Explica para mim. Igreja missionária que está congregada aqui nesta tarde, quando alguém pedir uma explicação para você, se você não souber dar, chame alguém que tem mais experiência do que você, mas não deixe a pessoa ficar sem resposta, não. Aprenda a palavra, inclua nas suas obrigações espirituais uma forma de você examinar as escrituras e crescer em conhecimento e graça, porque Deus vai dar esse dom para uma multidão de pessoas que estão sofrendo por aí com religiosidade, com regra, com norma, com coisa carnal, com grilhões, algemas de homens. Vocês nesta tarde, está vendo isso aqui? O Senhor vai fazer assim com você. Aleluia. Sejam partidas dessas algemas que te amarraram, correntes na canela, qualquer coisa parecida com isso. O Senhor que fala para esta palavra. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Tome tua santa ceia em paz. Esta é a palavra. Deus para sempre seja louvado.